falando dessa situação do chuchu e dessa questão da alimentação, eu vejo uma grande identificação, porque a gente, quando era menor, sei lá, devia ter uns 10, 12 anos de idade, passou por uma situação muito parecida, e isso de fato marca. Eu lembro um dia que a gente estava lá em casa, eu, minha mãe e minha irmã, e chegando a hora do almoço, mãe, o que a gente vai comer? O que a gente vai comer? Porque eu não via nada na geladeira. E foi um momento que ela também falou que foi muito impactante, assim. Abriu a porta da geladeira e falou: pessoal, vocês estão vendo isso aqui? Não tem nada aqui. Mas é porque Deus vai fazer um milagre. No dia de hoje, vai fazer um milagre. Vocês vão guardar isso. E de fato guarda, assim. Ela começou a ver, pegando umas coisas ali, juntou e conseguiu fazer um almoço que deu pra gente naquele dia. E de fato, isso deve ter te marcado muito, assim, esse tipo de situação. Como que foi, assim, pra vocês? Não, marcou muito, porque assim, quando o pai veio para São Paulo, então, e a gente começou a passar muita necessidade, então a minha mãe tomou uma decisão. A decisão era, a gente vai reativar a fábrica. E aí a minha mãe começou então a fabricar o biscoito novamente, a produzir. E ali eu tinha de 6 para 7 anos, então eu era a pessoa que auxiliava a minha mãe. Então nos finais de semana eu estava na feira com a minha mãe fazia uma bandeja de cocada, então enquanto ela ficava Uhum. vendendo os biscoitos eu saía vendendo a cocada, fazia geladinho, eu vendia o geladinho. Então muito pequeno eu tive que assumir essas responsabilidades. Uhum. Então eu via o esforço da minha mãe, e foi um momento era complicado. Eu acabei fazendo xixi na cama até os meus 12 anos. Então, Eita! eu me lembro que toda essa necessidade, essa dificuldade, aí eu estudava no período da manhã, o meu irmão estudava à tarde, então eu tinha que chegar da escola, aí minha mãe tinha que lavar a camiseta para o meu irmão colocar a camiseta para ir à tarde para a Você usava escola, a mesma camisa? usar a mesma camiseta. Então foi um momento de dificuldade, mas Uhum. eu acredito que a gente conseguiu superar, a gente conseguiu vencer, aquele momento. Nós éramos muito juntos, a maior dificuldade era estar longe do papai, do meu pai, porque Uhum. nós nunca tínhamos, nos separado antes, então essa saudade doía bastante, e a gente acabou superando, e isso aí Entendi. foi. Agora assim, nesse período acabou acontecendo outros fatos, como eu compartilhei. Nós tínhamos uma pessoa que morava com a gente, uma pessoa que era como se fosse da família, e só foi o meu pai vir para São Paulo, e aquela pessoa começou a abusar sexualmente de mim. E aí eu falo que na construção, quando se pergunta assim, quem é o Jordélio? É, esse episódio, ele, durante muitos anos, ele teve uma influência muito grande na minha vida. É, quando aquele homem começou a abusar sexualmente, aquilo se tornou, eu falo que o grande segredo da minha vida. Que ali eu engavetei, trancaram as 7 chaves, durante 3 meses ali, tudo que você pode imaginar, aquele homem ele fez comigo e me forçou a fazer. E aí aquilo ali me trouxe várias consequências, que fez com que durante a maior parte da minha vida eu estivesse buscando uma aprovação para resolver aqueles Meio conflitos. que você ficou preso naquilo. Aquilo te definia, entre aspas. Aquilo te trazia lembranças, te trazia Isso. coisas. E, eu vejo sempre você assim como uma pessoa que impacta essa geração, uma pessoa que traz um renovo, principalmente nas nossas vidas. Trouxe um renovo, pelo menos na minha vida. Então, esses momentos, quando você me fala, é, eles, hoje em dia que você já venceu, parecem até simples, né? Muita Parece gente não até imagina isso, simples. né? Isso. Parece. Quando a gente supera é muito bom, mas. O que você a- fez, assim, pra superar isso daí? Sabe? Uma dica, assim, que você pode falar assim, é isso, gente. eu acho que falar dessa questão, Davi, do superar. Antes de falar de você superar, Tem todo um eu processo, acho que né? é importante a gente falar do processo. Eu falo que na minha pré-adolescência, eu com os meus 11, 12 anos, jogando futebol, ou nas brincadeiras de rua com os amigos. Então, às vezes, quando vinha aquelas gozações, antes não falava-se tanto de bullying como hoje. Então, às vezes, você não tocava a bola, você era taxado ali, até a sua sexualidade era colocada em. Toca a bola, seu. E sempre na minha cabeça aquilo me trazia vários conflitos, entrava com uma grande violência nos meus ouvidos quando eu escutava
esse tipo de referência? Porque eu me lembrava do que aquele homem fez comigo e eu pensava que, de fato, a minha sexualidade havia sido comprometida. Então, isso fez com que eu buscasse muita aprovação, essa questão de você querer se provar, essa questão assim, se me fizesse essa pergunta, quem é o Jordélio? Eu não saberia, porque o Jordélio é o melhor aluno, o Jordélio é o capitão do time de futebol, porque eu tinha que me provar o tempo todo. Então, eu falo que a minha identidade ela foi ferida quando aquele homem me tocou, quando aquele homem me forçou a fazer tudo aquilo. Foi ferida a minha identidade, e essa identidade ela ficou ferida, eu posso dizer para vocês, durante 25 anos. E aí, para adiantar e resumir, eu falo que esta cura ou essa restauração da identidade, ela só veio, primeiro, depois de 22 anos, quando eu falo que eu vivi de fato uma experiência individual com Cristo, e aí eu entendi quem eu era em Cristo. Quando eu tive essa revelação e essa clareza da minha identidade em Cristo Jesus, isso aí foi libertador na minha vida. Mas você saber não quer dizer que já resolveu o problema. Eu sei, mas agora eu vou me submeter ao processo de me apropriar de quem eu sou em Cristo Jesus. E aí eu falo muito acerca disso. Deus nunca vai tratar um câncer como se fosse um arranhãozinho de só colocar um band-aid. Você vai passar pelo processo. E aí eu me lembro que 2014, eu já casado, com 30 anos de idade, e foi a primeira vez que eu fui falar acerca da questão do abuso. Eu falei para minha mãe acerca do que tinha acontecido comigo quando criança, e foi uma surpresa, a tristeza da minha mãe, filho, por que você não falou nada? Por quê? E ali depois o meu pai, uma revolta, isso 2014. E aí 2015, perto de completar os meus 31 anos, eu já casado, com 2 filhos, aí o abusador, ele me encontra aqui em São Paulo, numa quinta-feira, depois que eu ministro em um culto na nossa igreja, no Grajaú, e aquele homem, o Antônio, ele veio ao meu encontro e ele pergunta assim, Jordélio, qual que é o... Né, Jordélio não, fala, qual que é o nome do seu pai? É o Gil. Aí ele fala, sua mãe é a Rosa? Eu falo, sim. Aí ele, sou eu, o Antônio. Nossa, que cara legal. 25 anos depois ele me encontrou em São Paulo e foi uma festa. E detalhe, queridos, eu falo que eu entrei no exército em 2003 e quando eu comecei a mexer com armamento, tudo que eu queria era encontrá-lo. Eu tinha muito ódio dele, eu tinha vontade de matá-lo e certamente aquele ódio me impulsionaria a de fato matá-lo. Era uma revolta muito grande que eu sentia no meu coração de tudo que ele me fez, que ele me obrigou a fazer. E quando eu encontrei, ou quando ele me encontrou, eu me questionei muito, porque o meu sentimento não foi de matá-lo, foi um sentimento de perdoar por tudo que ele me fez. E então, respondendo a sua pergunta, eu tive que contextualizar e falar toda essa história. Acho que a chave de tudo foi primeiro entender que eu fui perdoado por Cristo Jesus e entender a minha identidade nele. E naquele momento do encontro ali com o Antônio, de me permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, porque por mim mesmo eu não teria feito aquilo, e foi de perdoar, o sentimento de perdão, e foi libertador. Porque às vezes a gente pensa, quando eu perdoo uma pessoa que faz uma maldade dessa, como ele merece? Ele não merece isso, essa pessoa merece morrer. Mas o maior beneficiado não foi ele, fui eu. Porque eu me senti extremamente livre, me sinto e falo disso hoje com muita liberdade, porque é uma coisa sarada. Eu abri a gavetinha, eu tirei o que estava debaixo do tapete e eu expus. Quando você expõe, você está falando assim, eu quero me livrar, eu quero tratar essa situação, eu quero resolver, não quero ter uma pendência na minha vida. E a melhor coisa que eu fiz foi isso, deixar Cristo entrar e resolver essa questão. Quando na Bíblia fala que é melhor dar do que receber, ali não está falando só de coisas assim materiais, mas sim de dar o perdão. Sim. Quando você forneceu aquele perdão foi libertador da sua alma. Então eu posso colocar 2 coisas principais, né, na sua fala: o Espírito Santo e o perdão. E o perdão. Eu colocaria o autocontrole também. Autocontrole. Porque, na verdade, assim, o autocontrole vem como fruto do Espírito. Faz parte, né? Ele que te dá esse temperamento. Exatamente. Né? O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Você colocou 2 coisas, eu falo que eu colocaria uma acima de todas essas. É a gente entender quem a gente é em Cristo Jesus. A identidade. A identidade. Isso para mim é libertador, porque eu me sinto livre. Porque eu sou livre de mim mesmo, dos meus medos, dos meus traumas. Sim. Porque eu fui refém dos meus traumas durante muitos anos. Porque além da questão do